Olá, meu nome é Tomás e hoje eu vou falar um pouco sobre o capítulo 2, o capítulo de George Eliot e a Biologia da Liberdade. Nesse capítulo, eu vou falar um pouco sobre o determinismo biológico e dar um pouco de exemplo, porque é uma coisa um pouco abstrata. Mas afinal, o que é determinismo biológico? O determinismo afirma que todos os acontecimentos, inclusive vontades e escolhas, são causados por acontecimentos anteriores. Basicamente, o livre-arbítrio não existe. Na verdade, as escolhas são frutos do meio. Agora eu vou dar um exemplo de determinismo. Acredite-se que estudantes da rede pública têm educação inferior a estudantes da rede privada. Então, se retirarmos uma criança de uma família pobre e educarmos como uma criança de família rica, ela terá a mesma oportunidade que seus irmãos da nova família rica. Bem, agora eu vou explicar algumas teorias que explicam um pouco do determinismo biológico e contribuem para que a gente acredite nesse determinismo. Existe a teoria do emaranhamento e a teoria da dualidade onda e partícula. Vamos explicar. Eu vou começar a explicar a teoria do emaranhamento usando elétrons como exemplos. Elétrons criados juntos são elétrons emaranhados. Se levarmos esses elétrons a pontos distantes do espaço, o fato deles serem emaranhados vai permitir com que, se eu estimular um, o outro responda a esse estímulo independente da distância em que esses elétrons se encontram. Bem, as únicas explicações possíveis para explicar a possibilidade da ocorrência desse fato são duas explicações. Ou a informação viajou muito rápido pelo espaço, ou os elétrons continuam conectados de alguma forma, que seria o emaranhamento. Mas e daí? Por que eu tenho que saber sobre o emaranhamento dos elétrons? Bem, imagine o nosso sistema solar, imagine os planetas como elétrons. Os planetas foram criados juntos e levados para pontos distantes do espaço pelo Big Bang. É possível que, ao se estimular um planeta, o outro que foi separado também responda ao estímulo. Bem, tal fato torna a teoria do emaranhamento muito interessante, pois, se os planetas podem responder a estímulos de seus pares emaranhados, como vamos saber quais planetas são pares emaranhados de quem e quais as consequências que isso pode ter trazido e ainda podem trazer para o nosso sistema solar? Bem, agora que já entendemos um pouco mais sobre a teoria do emaranhamento, vou falar um pouco sobre a teoria da dualidade onda-partícula. Para entendermos um pouco essa teoria, eu vou usar um experimento realizado por Thomas Young, e tal experimento ficou conhecido como experiência da dupla fenda. Bem, em que consistiu o experimento da fenda dupla? O experimento da fenda dupla consiste em, basicamente, bombardear elétrons por uma fenda. Quando bombardeados por apenas uma fenda, os elétrons se comportam como matéria e deixam o seguinte padrão na superfície indicadora atrás da fenda. Bem, o próximo passo dado foi bombardear elétrons por uma dupla fenda e observar o padrão que esses elétrons formavam em uma superfície indicadora. Através desse padrão, pôde-se concluir que os elétrons não estavam mais se comportando como partículas, mas sim se comportando como ondas de interferência. Tal resultado deixou Young muito intrigado. Então, o próximo passo dado pelo físico foi tentar observar o elétron passando por essas duas fendas através de sensores luminosos. Ele também bombardeou apenas um elétron por vez e observou os resultados. Dessa vez, Young observou um padrão diferente do observado anteriormente. A presença de um observador fez com que o elétron, de alguma maneira, deixasse de se comportar como partícula e passasse a se comportar como onda. Tal experimento contribuiu muito para a elaboração do nosso modelo atômico atual, onde não é possível saber onde os elétrons se encontram, mas sim a possibilidade de serem encontrados em seus respectivos orbitais. Bem, agora eu vou falar um pouco
sobre o determinismo biológico relacionado ao desastre de Chernobyl. O desastre de Chernobyl aconteceu em uma usina nuclear perto da cidade de Pripyat, na antiga União Soviética. Nesse desastre, o reator central estava passando por uma série de testes e teve problemas técnicos, onde acabou liberando uma nuvem de poeira radioativa por toda a Europa. Pela difusão dos ventos, essa nuvem de poeira radioativa se espalhou por toda a Europa, causando medo e causando principalmente abandono de cidades próximas à usina de Chernobyl. Bem, como o acidente nuclear de Chernobyl pode ser classificado como um fator determinante, caracterizado como um determinismo. De que maneira o desastre influenciou nas escolhas dos indivíduos? Bem, o desastre influenciou diretamente na vida da população e da fauna presente na região, além de ter forçado milhões de pessoas a saírem de suas casas e nunca mais retornarem. Ainda hoje, pode-se observar sequelas causadas por Chernobyl. Muitas crianças ou animais ainda sofrem com mutações causadas pela radiação. Chernobyl pode ser caracterizado como um determinismo biológico, pois é mais um grande exemplo de como um acidente mudou de maneira drástica todo um ecossistema próximo e por isso pode ser considerado um determinismo. As consequências de Chernobyl são sentidas até hoje. Por exemplo, a carne produzida em regiões próximas à usina não pode ser vendida nem ingerida. Bem, é isso. Espero ter esclarecido um pouco mais sobre determinismo biológico e espero que os exemplos dados sobre a teoria do emaranhamento e a teoria da dualidade onda-partícula tenham contribuído para um melhor entendimento sobre determinismo biológico. Um abraço.